1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 até o versículo número 11. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 até o versículo número 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. A título de palavra introdutória, eu queria iniciar com uma afirmação. Que afirmação é? Na verdade, não é afirmação, é uma constatação. Ou seja, quando a gente considera a consumação da história humana, e quando eu falo a consumação da história humana, eu estou me referindo à vinda de Jesus Cristo em glória, trazendo consigo salvação para os seus eleitos, para as pessoas pelas quais Ele morreu, mas não só isso, trazendo também consigo juízo para os impenitentes, para aqueles que lhe foram rebeldes em relação à sua palavra. Então, quando a gente trata desses temas relacionados às últimas coisas, relacionado à escatologia, como a gente gosta de falar, algumas reações a gente consegue perceber por parte das pessoas, por parte dos seres humanos. Pelo menos 3 atitudes, pelo menos 3 reações. A primeira delas, quando a gente trata sobre esses assuntos, é que as pessoas acabam agindo com indiferença, completa e total indiferença. Agem como se nenhuma dessas coisas causasse no seu coração algum tipo de reflexão, algum tipo de ação, algum tipo de mudança de vida. Então, quando você, para algumas pessoas, fala acerca das últimas coisas, aquilo ali é completamente irrelevante em relação às suas vidas. É uma reação que a gente vê quando a gente trata sobre esse assunto. Mas não só isso. Além da indiferença em si, outras pessoas elas procuram, quando escutam esse tema, debater sobre esse assunto. Procuram demonstrar o seu conhecimento, seja para demonstrarem que são superiores em termos de entendimento bíblico, seja para causar medo, pavor nas pessoas, e por isso elas tratam sobre a doutrina das últimas coisas. Então a gente consegue perceber também essa segunda postura por parte das pessoas. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, há aqueles que, diante desse tema, há aqueles que, diante desse assunto, se preparam para essas realidades. Ou seja, pessoas que vivem a vida presente, vivem o aqui e agora, aguardando com temor a eternidade futura com o Senhor, em comunhão com o nosso Deus. Então, para a gente analisar essas 3 atitudes, não é difícil da gente chegar à conclusão que a terceira ação, a terceira reação é a correta. Ou seja, é você ouvir falar sobre os últimos acontecimentos, é você considerar a doutrina das últimas coisas, é você perceber que de fato um dia Cristo virá para nos salvar, um dia Cristo virá para trazer o seu juízo, e diante disso o que é que a gente deve fazer? A gente deve se preparar.
na presente existência, se preparar na presente vida, para que assim a gente possa, de fato, estar eternamente junto ao nosso Deus, junto ao nosso Senhor. Certa vez, alguém chegou para um determinado crente e perguntou, e questionou: se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, se você tivesse plena certeza, plena convicção desse fato, o que é que você iria fazer? Como é que você iria proceder? E o crente chegou e respondeu: eu ia continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Então, é assim que a gente deve se comportar. Cristo vem, sim, é fato. Cristo virá para nos buscar, não resta a menor dúvida. Então, enquanto crentes, o que é que eu, você, todos nós devemos fazer? A gente deve se preparar adequadamente para este encontro que nós, remidos do Senhor, teremos com o nosso Mestre. Então, é com esse fim, é com esse objetivo que as Escrituras, elas tratam sobre aquilo que nós chamamos de escatologia, de doutrina das últimas coisas. Então, quando Cristo, meus irmãos, quando Cristo, minhas irmãs, Ele fala que retornará e retornará em glória, quando a gente vê a palavra de Deus tratando acerca desse tema, quando a palavra de Deus ela trata acerca desse assunto, ela tem esse objetivo. Que objetivo? Nos despertar em nós essa esperança futura, para que essa esperança futura possa afetar a nossa vida presente em uma vida de temor, em uma vida de sujeição, em uma vida de obediência à pessoa do nosso Deus. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que Paulo faz exortação justamente nesse sentido, nesse texto que a gente acabou de ler. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 até o versículo número 11. Paulo, conforme a gente falou agora há pouco, ele vem tratando desse tema, ou seja, da doutrina das últimas coisas, desde o capítulo 4. Desde o capítulo 4, versículo 13. Do versículo 13 até o versículo número 18, ele mostra que quando Cristo vier, ele vai trazer ressurreição para os crentes mortos e transformação de corpos para os crentes que estiverem vivos. Estudamos isso em uma das quartas-feiras. Depois, lá no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3, Paulo ele fala acerca do dia do Senhor, ou seja, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, que haverá acontecer e que na sua vinda ele agirá com juízo a todos aqueles que não lhe obedeceram. A gente também viu isso na última quarta-feira. Então, depois de tratar desses dois fatos, depois de tratar dessas duas realidades, o que é que Paulo faz ao ato contínuo aqui nesse texto? Ele exorta os irmãos lá da igreja de Tessalônica, ele exorta a nós que somos cristãos nos dias atuais, a quê? A nos prepararmos adequadamente para o encontro que nós teremos inevitavelmente com o nosso Salvador. Um encontro que vai trazer consigo a consumação da nossa salvação, um encontro que vai trazer consigo a nossa comunhão com Ele, para definitivamente, eternamente, estarmos com o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nessa manhã de hoje nós estudássemos sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: aguardando corretamente o retorno de Cristo. Aguardando corretamente o retorno de Cristo. E eu queria que nós analisássemos esse texto que nós temos aqui diante de nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 até o versículo 11, essa exortação que Paulo faz. Repito, aos irmãos de Tessalônica, repito, a todos nós, a quê? A que nós nos preparemos adequadamente para o encontro com o Senhor. É claro que a gente vai procurar ver outras passagens, mas a gente queria trabalhar no seu sentido essencial esse texto que nós temos aqui diante de nós. Então, a gente vai dividir pelo menos o nosso estudo em 4 pontos, em 4 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai considerar os destinatários da exortação. Para quem Paulo se dirige quando ele exorta a que nós nos preparemos adequadamente para o retorno de Jesus Cristo? Será o primeiro ponto do nosso estudo. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos o conteúdo da exortação em si. O que é que Paulo nos admoeste? O que é que ele quer que nós entendamos como ordem da parte do Senhor? Em terceiro lugar, eu queria que nós víssemos a razão dessa exortação. E em quinto lugar,
a finalidade dessa exortação. Então, serão 4 pontos, serão 4 divisões dentro desse tema, dentro dessa exortação, a que aguardemos corretamente a vinda de Jesus Cristo. Vamos começar a ver essa exortação que Paulo aqui faz. Vamos começar a ver essa admoestação que Paulo nos dá, que a exortação, repito, de nós nos prepararmos adequadamente para o retorno de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos os destinatários dessa exortação. A quem Paulo está se dirigindo? E como ele se dirige? Quando ele faz essa exortação, que exortação? Nos preparemos corretamente para o encontro com o Senhor. Vejam aí, versículos 4 e também o versículo número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e também o versículo número 5. Vejam aqui o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Paulo assim escreve: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, e a gente viu isso quarta-feira passada, o dia de Cristo, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Versículo 8, ou versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, para quem Paulo está se dirigindo quando ele escreve essas palavras? Como é que ele descreve as pessoas para as quais ele está se dirigindo? Ele está se dirigindo aos crentes lá da cidade de Tessalônica. E como é que ele se dirige àqueles irmãos? Paulo os chama de filho da luz e também filhos do dia. É interessante porque Paulo ele faz um contraste entre nós que somos salvos com aquelas pessoas que não são salvas. Para os salvos, Paulo diz: vocês são filhos da luz. Para os salvos, Paulo diz: vocês são filhos do dia. E ele faz esse contraste, mostrando a diferença. Para quem não é salvo, essas pessoas elas são da noite. Essas pessoas elas são das trevas. Então veja que ele está fazendo essa distinção, essa comparação entre os salvos e perdidos e se dirigindo com essas palavras especificamente para nós, salvos e salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todas as exortações, todas as admoestações que Paulo faz aqui nesse texto, exortações e admoestações que visam nos preparar para o encontro com o Senhor, elas são dirigidas especialmente e especificamente para quem? Para nós que somos salvos. Isso não significa dizer que os ímpios não terão um encontro com Jesus Cristo. Terão, mas para sofrerem punição. Terão para passarem pelo julgamento. Nós não. Teremos o encontro com Cristo para estarmos definitivamente com Ele e assim podermos gozar da sua comunhão para todo sempre. Então, é para nós, crentes salvos, que essa passagem aqui, ela é dirigida. Então Paulo, ele se dirige para os crentes. Paulo se refere a nós como filhos da luz, como filhos de dia, com esse objetivo. Que objetivo? De nos preparar, meus irmãos, de nos preparar, minhas irmãs, para o retorno de Jesus Cristo. Então, para nós que somos crentes, para nós que somos da luz, isso é o que se espera, isso é o que se aguarda. O quê? Que a gente viva, meus irmãos, dentro desta perspectiva, porque nós já passamos pela experiência do novo nascimento, já passamos pela experiência da regeneração. O Espírito Santo, que é o selo da salvação, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, já está em nós. Então, por causa disso, a palavra prepara a mim, prepara você, prepara a todos nós para estarmos com o Senhor. E é interessante porque quando a gente considera o teor aqui dessas palavras do apóstolo Paulo, a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, o cuidado todo especial que Deus tem em relação a cada um de nós. Na verdade, isso acaba sendo um desafio para nós. Que desafio? De atentarmos para esse cuidado todo especial
que Deus ele tem em relação a cada um de nós. E por que eu falo isso? Porque, veja, dentro do processo redentor, Deus ele já nos redimiu, Ele já nos salvou, Ele já nos tirou, já nos separou desse mundo mau. Mas mesmo assim, dentro dessa nova realidade, Ele continua a trabalhar em nós, nos preparando para o encontro com o Senhor. Isso é razoável. Por quê? Porque enquanto seres humanos, a gente corre o risco de tirar o nosso foco da pessoa de Jesus Cristo. A gente corre o risco de tirar o nosso foco dessas esperanças benditas que nos aguardam na eternidade. E de muitas vezes viver a nossa vida como a nossa vida presente fosse o nosso fim. E não é, meus irmãos. Não é, minhas irmãs. Nós temos as nossas responsabilidades, sim. Nós temos as nossas incumbências, sim. Nós temos os nossos compromissos, sim, neste mundo. Mas a nossa atual existência não é o fim da nossa existência. Nos aguarda algo melhor. Nos aguarda algo infinitamente melhor. E esse algo é o encontro que nós teremos com o nosso Salvador, para com Ele estarmos por toda a eternidade desfrutando da sua comunhão. Por isso Deus ele nos transformou. Por isso Ele nos fez filhos da luz. Por isso Ele nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, sem desmarcar esse texto aqui de Paulo aos Tessalonicenses, voltem um pouquinho às suas Bíblias, lá em Efésios capítulo 5. Olha só, nesse texto, como também o apóstolo Paulo se refere aos crentes como luz, nós somos essa luz. Na verdade, o apóstolo Paulo faz coro com aquilo que Cristo disse lá em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz deste mundo. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 8. Olha só, essa distinção, essa diferença e essa nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. Paulo diz, olha só, Efésios 5, 8. Pois outrora, ou seja, antes, éramos o quê? Trevas. Porém agora somos o quê? Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Percebe essa diferença? Percebe essa nova realidade? E as implicações que isso traz em relação à nossa vida? Então veja, Deus ele tem um cuidado especial. E é por isso que não só Ele nos transforma em filhos da luz, mas Ele quer que nós andemos nessa luz. Porque andando nessa luz, que é a luz do Evangelho, em obediência à sua palavra, você, todos nós, nos preparamos adequadamente para o encontro com o Senhor. Então, no primeiro momento, a gente destaca esse ponto. Que ponto? Os destinatários da exortação. Para quem Paulo se dirige? A quem ele fala? E como é que ele os descreve? Ao tratar dos assuntos relacionados às últimas coisas, para nós, crentes, filhos da luz, para nós que somos do dia, nós não somos das trevas, nós não somos da noite, não, nós somos luz e luz no Senhor. Então, Ele tem Deus esse cuidado, Ele tem Deus essa atenção em relação a nós, para que assim a gente possa, repito, nos preparar adequadamente para o encontro com o nosso Salvador. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então seria o primeiro ponto que eu queria destacar. Eu não sei se dentro desse ponto alguém queria fazer alguma observação, alguém teria alguma dúvida a tirar, alguma pergunta a fazer. Se não, eu queria que no segundo momento a gente visse agora o conteúdo da exortação em si. Qual é a demonstração que Paulo ele faz aos crentes de Tessalônica e por extensão ele faz a cada um de nós. Teríamos alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não? Então vamos lá. Ó. Em segundo lugar, o conteúdo da exortação. Conforme nós falamos, a exortação, em caráter geral, ela visa preparar todos nós para o encontro definitivo e eterno que nós teremos com o nosso Salvador. Mas como é que Paulo fala acerca disso no seu sentido mais detalhado? Como é que Paulo esmiuça, vamos assim dizer, essa exortação? A gente encontra, meus irmãos, o conteúdo dessa exortação, tanto no versículo 6, como também no versículo 8. Vejam aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6
e também o versículo número 8. Você vai encontrar aqui pelo menos 5 exortações mais detalhadas dessa exortação geral, para que assim nos preparemos adequadamente para o encontro com o Senhor. Será que ao longo da leitura a gente já consegue observar, a gente já consegue identificar quais são essas 5 exortações específicas? Vamos ver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 e também o versículo de número 8. Diz o seguinte, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Pelo menos você encontra 1, 2, 3, 4, 5 exortações. Será que dava para a gente dizer aí quais são essas 5 exortações? Será que deu para identificar aí nesses 2 versos as 5 exortações? São 5. No versículo 6, nós temos pelo menos 3. No versículo 6. Em primeiro lugar, que nós não devemos fazer o quê? Isso, não devemos dormir. Em segundo lugar, no versículo 6, que nós devemos fazer o quê? Isso. Em terceiro lugar, no versículo 6, que nós devemos fazer o quê? Meus irmãos, os irmãos estão ótimos intérpretes aí da palavra de Deus. Não precisa nem fazer curso de hermenêutica bíblica, entendeu? Os irmãos já pegaram aí as 5 exortações, as 3 exortações. Vamos lá, o versículo 8. Nós temos uma que é repetida e mais 2, que Paulo não tinha falado ainda. Aqui é repetida. Qual é a exortação aí? Isso. E depois? Isso. E depois? Ótimo. Tá vendo aí? Vamos embora. Não precisa mais fazer nada. A gente vai pegar os pontos aí, então pronto. Então, a gente vê aqui 5 exortações. Vamos lá, pela sequência. A primeira delas, lá no versículo 6. Não dormir. Paulo diz, não durmamos. Ele estava falando para aquelas pessoas que gostam de dormir no sentido físico? Não. Não estava falando para nenhum Dutra, né? Porque dizem que existem 2 características que faz de um Dutra. No caso da minha família, né? É o gosto de dormir e o gosto de comer, né? Se bem que de comer agora eu estou me afastando mais. Mas não é o dormir no sentido físico. Não é o dormir no sentido literal. Aqui, meus irmãos, o dormir é uma linguagem figurada, que significa viver uma vida como se nunca houvesse o juízo de Deus, ou que se nunca fosse acontecer o juízo de Deus. Então, Paulo aqui, ele usa esse dormir, não no sentido literal, ele usa esse dormir no sentido figurado, para descrever aquelas pessoas que estão dormindo, espiritualmente falando. Pessoas que estão vivendo a presente vida, pensando que Deus não virá, pensando que não vai incidir nenhum juízo, pensando que Deus não vai recompensar as nossas obras. Pessoas que vivem essa vida de maneira despreocupada, relaxadas, indiferentes quanto às realidades espirituais, que estão despreparadas para o encontro com Jesus Cristo. Então Paulo chega para os crentes e diz, não durmam, não vivam relaxados quanto às verdades espirituais, não vivam indiferentes quanto àquilo que lhes aguarda daqui a alguns instantes, o retorno do seu Salvador, trazendo consigo salvação, trazendo consigo juízo para os impenitentes. Não vivam a presente vida como se vocês estivessem dormindo. Cá para nós, meus irmãos. Cá para nós, minhas irmãs, muitas pessoas elas vivem assim. E às vezes pessoas até que se dizem salvas, pessoas até que são salvas, mas vive a vida como se a eternidade não existisse. A vida é aqui, a vida é agora. Então não tenho que me preocupar quanto àquilo que vai me acontecer no futuro. Não, quando você tem esse pensamento, quando você tem essa visão, você está dormindo em termos espirituais. E é justamente por causa disso que Paulo ele se dirige a uma igreja
conforme nós já vimos aqui, ele se dirige a crentes, a pessoas salvas e diz: meus irmãos, minhas irmãs, não durmam, acordem para as realidades espirituais que lhes aguardam. Então, é a primeira exortação. A segunda, que é o oposto a essa, o que é que ele fala? Vigiemos. A gente vai chegar já lá, já, vai ser a terceira. Pega na sequência, porque ele diz, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, aí veja, vigiemos. Então a segunda exortação é que nós devemos vigiar. Vigiar aqui é o oposto de dormir. Significa estar atento para a vida espiritual. É estar consciente do juízo vindouro. Indica uma vida precavida em termos espirituais, em termos morais, ou seja, é viver esta vida se preparando para o encontro com o Senhor. Não é isso que se exige de uma pessoa que está prestando guarda? Nosso irmão presbítero Maraqui, ele é militar, sabe disso. Quando a pessoa está no turno ali do seu trabalho, quando o vigia está ali exercendo a sua função, ele pode fazer tudo menos dormir, porque ele tem que vigiar. Ele tem que estar atento, ele tem que estar consciente. Então, em termos espirituais, meus irmãos, minhas irmãs, é esta consciência que eu, você, todos nós devemos ter. E repito, reitero, isso não significa dizer que a gente deva desconsiderar compromissos, responsabilidades, obrigações, a nossa vida presente, não, mas que a gente tem que ver aquilo que os teólogos falavam de tensão, do agora sim, ainda não. Somos salvos e estamos neste mundo, mas nós esperamos uma outra realidade, a consumação da nossa salvação. Então, dentro disso, o que é que eu faço? Eu vigio, eu estou esperto em termos espirituais, eu estou consciente da minha vida aqui, mas também da minha vida futura. Eu estou consciente das minhas incumbências aqui nesse mundo, mas também daquilo que me aguarda na eternidade. Então, é contrabalancear essas duas coisas ao longo da nossa existência. Porque cá para nós, a gente muitas vezes é levado a extremos. Eu sempre gosto de dizer isso, né? O ser humano é um ser muito binário. Ou ele é 1, ou ele é 0, ou ele é 10, ou ele é 7, ou ele é 70, entendeu? Então, no caso aqui dos Tessalonicenses, a gente vai ver lá na frente, eles estavam vivendo tão focados no retorno glorioso de Jesus Cristo, que eles estavam se desvencilhando das suas obrigações cotidianas. Alguns não estavam nem trabalhando. Paulo disse, espera aí, está errado. Aí você já quer demais, você já está exagerando. Então, é um extremo. O extremo oposto é você viver essa vida como se a eternidade não existisse. Então, a gente tem que chegar a um ponto de equilíbrio. A gente tem que chegar a um ponto de equilíbrio. A gente não pode ser binário, ou 0 ou 1. Não. A gente tem que chegar no meio termo das coisas. Entendeu? Então, Paulo ele fala isso. Vigiem, vigiem, vigiem. Em terceiro lugar, conforme nosso irmão Diácono Reginaldo falou, sobriedade. Paulo nos exorta, sejam sóbrios. O que é ser sóbrio, meus irmãos? O que é ser sóbrio, minhas irmãs? Significa ser controlado. Significa ser sereno. Ser sóbrio é o contrário de ser ébrio. O que é que um bêbado, como é que um bêbado se comporta, como é que um bêbado ele vive? Ele vive inconsciente, entorpecido pela bebida, entendeu? Então, ser sóbrio é o oposto disso, é você estar consciente, é você estar inteirado, é você ser sereno, é você estar consciente de tudo aquilo que se passa. Então, Paulo nos chama a estar assim, equilibrados em termos espirituais. Na prática, essa sobriedade, ela acontece através de 3 atitudes, pelo menos 3 atitudes que nós não devemos fazer em relação à nossa vida. Em primeiro lugar, nós somos sóbrios e quando nós somos sóbrios, nós não ficamos ansiosos por causa da vinda do Senhor. Quando você está sóbrio, no sentido espiritual, você não fica ansioso por causa da vinda do Senhor. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Esquecendo dos seus compromissos, esquecendo das suas responsabilidades, esquecendo das suas obrigações terrenas. Este era o problema que afetava os irmãos lá na igreja de Tessalônica. Eles tinham a viva esperança da vinda de Jesus Cristo. E o que é que eles fizeram? Deixaram tudo para trás, estavam só aguardando a vinda do Senhor. Repito, alguns nem queriam trabalhar mais.
Por que eu vou trabalhar se Cristo vai voltar? Olha só o exagero. Olha só o exagero. Voltem aí, por favor. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Aí Paulo sabe disso e corrige esse problema. Espera aí, meu irmão. Não seja dessa forma, entendeu? Então não fique ansioso pelo retorno de Jesus Cristo. Seja sóbrio. Ele vai voltar. Mas permaneça nos seus compromissos terrenos. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Paulo diz, ele vem fazendo exortações em relação ao amor fraternal que deve existir entre aqueles irmãos. Aí no versículo 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Eles não queriam trabalhar e aí tinha que ser sustentado. Paulo diz, não é assim. Espere por Jesus Cristo, pela sua vinda, mas não de maneira ansiosa. Continue cumprindo com os seus deveres aqui na terra. Então, ser sóbrio, em primeiro lugar, é não estar ansioso quanto à vinda do Senhor. Ser sóbrio, no sentido espiritual, significa não estar indiferente quanto às realidades espirituais. Foi aquilo que a gente já falou, né? Quando você é sóbrio, você tem consciência de quem é Cristo, da palavra de Jesus Cristo, das promessas de Jesus Cristo, e você aguarda a consumação dessa promessa, e aguarda com serenidade. Em terceiro lugar, ser sóbrio é não ser dominado pelos prazeres dessa vida, como os bêbados eles são dominados pelo álcool, estão dominados pelo vício. Então, no sentido espiritual, as pessoas estão dominadas pelas coisas dessa vida, por isso não são sóbrias. Olha só o que Paulo fala acerca disso, sem demarcar esse texto de Tessalonicenses, mas em outra carta escrita por Paulo, lá em Romanos. Abra aí, por favor. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. É interessante que Paulo ele fala nesse trecho, Romanos capítulo 13, ele fala das realidades futuras, ele mostra a necessidade da gente estar esperto quanto às realidades futuras, e ele faz essa mesma comparação de que a gente não viver como bêbados, como ébrios, mas ser sóbrio, estando consciente, sereno das coisas que nos aguardam. Romanos 13, versículos 11 até o versículo 14. Olha só o que ele diz, Romanos 13, de 11 até o versículo 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, usou a ilustração do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Interessante, meus irmãos, porque esse é o relógio espiritual que nos acompanha cada um de nós que somos salvos. Hoje, a consumação da nossa salvação, ela está mais próxima do que quando nós cremos no passado. Amanhã estará mais próxima. Daqui uma semana estará mais próxima. E assim sucessivamente. Então, o relógio espiritual, o relógio da nossa vida com Deus, ele não para. Ele está sempre seguindo. Então, é o destino que nos aguarda. É irremediável, como dizia Ariano Suassuna. Então, o que é que a gente deve fazer? Se a gente sabe que esse relógio não para, e ele está nos conduzindo para o encontro com o Senhor, o que é que a gente não pode fazer? A gente não pode dormir. Tem que estar esperto, tem que estar ligado, né? Como as pessoas falam na linguagem normal. Ligado a quê? As coisas espirituais. Por quê? A nossa salvação, hoje, está mais próxima do que quando nós cremos lá no passado, e assim sempre vai acontecer até a consumação da mesma. Aí versículo 12, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É interessante, né? A palavra luz aparece, como apareceu lá em Tessalonicenses. Então, tudo ligado ao reino da luz que nos aguarda. Versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E ele complementa o versículo 14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, a gente não pode se ligar às coisas desse mundo. Em especial, a gente não pode se ligar aos vícios desse mundo, sejam eles quais forem. Hoje é muito normal se dizer que um crente pode beber um vinhozinho, uma taça de vinho. Não é normal, é errado. E eu desafio qualquer um a comprovar biblicamente que isso é uma postura correta para um crente. Porque se você não quer se embriagar, você não deve tomar o primeiro gole. Então não existe esse negócio de bebida social, não. Existe você se envolver em vício. E tudo começa com o primeiro gole. Ok? A Bíblia manda a gente se encher do Espírito e não se embriagar com o vinho. Isso é o que nos ensina a palavra do Senhor. Então veja, Paulo nos exorta a não dormir. Paulo nos exorta a vigiar. Paulo nos exorta a ser sóbrio. E aí, pegando o versículo 8, ele nos exorta também, em quarto lugar, a nos revestir da fé e do amor. Não é isso que ele fala no versículo 8? Ele diz, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. A couraça, meus irmãos, minhas irmãs, era uma arma de defesa. Ela cobria os peitos, cobria as costas e os ombros. Era bem parecido como um colete, se a gente fosse pegar aqui uma ilustração nos dias atuais. Elas eram feitas ou de tecido, ou de couro, algumas mais especiais, até mesmo de ouro. Então servia para proteger essa parte aqui do corpo humano, né? Essa parte aqui do coração, do abdômen. Então Paulo chega e diz que vocês se cubram, que vocês se protejam com a couraça da fé e a couraça do amor. Mas fica a pergunta, por que couraça da fé? Fica a pergunta, por que couraça do amor? A fé, meus irmãos, é aquilo que nos dá convicção. Convicção das verdades consoladoras que nós encontramos na palavra de Deus, de que os nossos pecados foram perdoados, de que nós vivemos uma nova condição na pessoa de Cristo Jesus Cristo, que nós estamos certos da consumação da nossa salvação, de certeza de vida eterna. Então, a gente se defende com essa fé de tudo aquilo que vem contra nós, seja da nossa própria natureza, seja do mundo, seja do diabo, porque é interessante. Se tem uma área, presta atenção nisso, se tem uma área que o diabo ele procura colocar dúvidas no nosso coração, é da área relacionada à consumação das promessas finais da nossa salvação. Será que Cristo vai vir? O mundo é mundo, já são 2000 anos aí, depois da primeira vinda de Jesus Cristo. Será que ele vai voltar? Será que a palavra vai se confirmar? Então, se você não se defender com a couraça da fé, com as convicções necessárias, de que sim, a palavra vai se cumprir, de que sim, estarei para sempre com o Senhor, você acaba sendo levado de roldão nesse mundo perdido. E acaba obtendo uma mentalidade extremamente secularista, como se as coisas espirituais, como se as coisas eternas, elas não existissem. É por isso, repito, que Paulo nos ensina a que, em primeiro lugar, nos defendermos, nos protegermos, colocarmos o colete da fé dentro dessa luta que nós temos, dessa batalha ferrenha contra a nossa própria natureza, contra o diabo, contra o mundo, que são os nossos três grandes inimigos. Mas não só isso. Paulo, ele nos ordena a que nós possamos nos revestir da couraça do amor. Meus irmãos, minhas irmãs, o amor é o que nos faz abrir mão da nossa vontade e entregar a nossa vontade à vontade do Senhor. Na verdade, é o nosso amor a Deus, é o nosso amor a Cristo que nos faz afastar desse mundo mal, que nos faz
afastar desse mundo de pecado, que nos faz afastar de uma mentalidade humana. Porque não adianta você se afastar de uma mentalidade mundana, de um pensamento secularista, de um pensamento e de um comportamento mundano com medo de ser punido. Não, isso é legalismo. Você tem que abandonar todas essas coisas motivado pelo amor que você tem a Cristo. Infelizmente, algumas pessoas ficam colocando pavor, até mesmo em crentes. Olha, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Por isso você deve obedecer a Deus, para que você não perca a salvação. Não é isso não. Eu devo obedecer a Deus porque eu já fui salvo. Eu devo obedecer a Deus porque eu o amo. Eu devo obedecer a Deus porque eu retribuo tudo aquilo que Ele me fez em amor. Então é por isso que também a gente deve se proteger com a couraça do amor. A couraça da fé e a couraça do amor. É uma arma, vamos assim dizer, espiritual que nós temos. E em quinto lugar, Paulo ele nos admoesta a quê? A tomar o capacete da esperança. Não é isso que a gente encontra também no versículo 8? Olha só o que Paulo fala no versículo 8. Tomando como capacete o quê? A esperança da salvação. Capacete ou elmo era uma arma de defesa também. Protegia a cabeça. A couraça protegia o tronco. O capacete protegia a cabeça. É interessante que o apóstolo Paulo manda aqui que a gente tome a arma que protegia a cabeça com o quê? Com a esperança da nossa salvação. Em outras palavras, o que é que ele quer nos dizer? Em outras palavras, o que é que ele quer nos ensinar? Que a gente deve, meus irmãos, que a gente deve, minhas irmãs, ocupar nossa mente, ocupar nossa cabeça com a esperança da nossa salvação. Essa consciência jamais deve desaparecer da nossa mente. Essa consciência jamais deve desaparecer da nossa razão. Cristo vai vir, Cristo vai vir, Cristo vai vir e Ele vai trazer consigo a minha redenção. É disto que a gente deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos. É assim que a gente se fortalece. É assim que a gente alimenta a nossa fé. É assim que a gente dá combustível ao nosso amor. É assim que a gente vive o presente na bendita expectativa do encontro com o nosso Salvador. Olha só o que Paulo fala acerca disso. Sem desmarcar a Tessalonicense, volte um pouco. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Veja se Paulo não trabalha o pensamento dos crentes, redirecionando esses pensamentos para aquilo que a gente deve pensar, para que a gente não se secularize, para que a gente não se mundanize, para que a gente não durma, mas para que a gente vigie. E veja que isso parte muito do nosso pensamento. O pensamento ocupa um lugar fundamental. Não foi à toa que Descartes, o grande filósofo, ele falou: eu penso, logo eu sou. Então a gente tem que pensar, e muito daquilo que a gente é fruto do nosso pensamento. Na verdade, pegando aquilo que Salomão fala em Provérbios, nós somos o que é o nosso coração. E coração ali não é o órgão que bombeia o nosso sangue. Coração ali é o centro da nossa personalidade. De onde flui pensamentos, de onde flui palavras, de onde flui a nossa vontade. Então, a gente tem que concentrar o centro da nossa vida em quê? Nas coisas que são do alto. Olha só o que Paulo fala. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Olha só, verso 1 até o versículo 3. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele liga, ele conecta essa nova forma de pensar, a nova realidade espiritual que a gente desfruta na pessoa de Cristo Jesus. Olha só. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Ele diz: portanto, concluindo a sua ideia daquilo que ele veio falando antes, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que a gente deve fazer? Buscar as coisas lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que é que a gente deve fazer mais? Versículo 2: pensar nas coisas lá não nas que são aqui da terra. Já pensou, meus irmãos? Já pensou, minhas irmãs? A gente deve ter uma mente espiritual. Eu esqueci o nome do autor, mas tem um livro muito bom, Pensando Espiritualmente. Vale a pena.
Vale a pena. Foi escrito por um puritano, eu sei, só não sei quem foi agora. E ele fala justamente sobre esse nosso pensar. John Owen. Ele escreveu esse livro, Pensando Espiritualmente. Então, ele fala justamente sobre isso, sobre como a gente deve cultivar os nossos pensamentos. Eu estava até vendo hoje pela manhã. Eu fui abrir o nosso canal no YouTube, né, e sempre passa aqueles vídeos, né? E eu não cheguei a ver, mas vi só a chamada. O alto índice de internação por causa da ansiedade nos nossos dias. Eu não estou dizendo que a ansiedade ela só tem uma explicação, né? Ela tem várias. Mas muito da nossa ansiedade pode ser vencida quando a gente ocupa os nossos pensamentos com pensamentos espirituais. Eu sei que tem questões biológicas, eu sei que tem questões hereditárias, tudo isso eu sei, mas também sei de que se você cultiva pensamentos espirituais, você vence grande parte da sua ansiedade no seu coração. E é isso que Paulo nos chama a fazer, pensar nas coisas lá do alto, Então, a gente deve fazer o quê? Tomar o capacete da nossa esperança. Então são cinco exortações que Paulo faz: não dormir, vigiar, ser sóbrio, revestir-se de fé e amor e tomar o capacete da esperança. Em suma, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente deve fazer? A gente deve lutar pela nossa salvação. Você pode perguntar, questionar: mas nós não somos salvos? Nós não fomos eleitos por Deus? A salvação já não é uma certeza na minha vida? Por que eu devo lutar? Porque essa é a parte que nos compete no processo da santificação. E a gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que colocar em prática a nossa responsabilidade. Para quê? Para desenvolver a nossa vida espiritual. E essa luta pela nossa salvação envolve tudo isso. Envolve não dormir, envolve vigiar, envolve ser sóbrio, envolve revestir-se da fé e do amor, envolve tomar o capacete da esperança. Tudo isso são formas práticas de você lutar por sua salvação. Ela vai ser consumada, mas vai ser consumada a partir do seu esforço, como resultado da graça de Deus agindo no seu coração. Olha só, bem rapidinho, o que Pedro fala lá na sua carta, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Veja se não é uma luta que Pedro aqui, ele descreve a nossa postura. 2 de Pedro 1, 10. Segundo de Pedro 1,10. Pedro ele fala aos irmãos do passado, Pedro fala a todos nós o quê? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior fazer o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, ou seja, com diligência, não tropeçareis em tempo algum. Está vendo aí? Diligência. Nos ocupar. Nos envolver. Com o quê? Com tudo aquilo que está relacionado à nossa salvação. Então, você tem aqui os destinatários da exortação, nós, que somos filhos da luz, filhos do dia. Você tem aqui a exortação em si, o conteúdo da exortação em si, destrinçado em 5 passos, conforme a gente acabou de ver. Em terceiro lugar, só adiantar um pouquinho, porque terminou já tocando, a razão da exortação. Por que Paulo faz essa exortação aos Tessalonicenses? Por que Paulo faz essa exortação a nós hoje? Voltem aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10.
5, 9 e 10. Olha só o que diz aqui, ó. Porque Deus, veja, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Essa palavra porque aqui, meus irmãos, é de fundamental importância para você entender esse trecho aqui. Porque Paulo está dando a explicação, a razão, o motivo pelo qual ele está a nos exortar, para que assim a gente possa se preparar adequadamente para a nossa salvação. E o que é que ele fala? O que é que ele fala? Porque Deus nos destinou, não foi para a ira. Deus nos destinou para a salvação. Tanto é que Deus nos destinou para a salvação, que Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para que assim Ele consumasse a nossa salvação. E como consequência, uma vez que isso acontece, para que assim a gente possa viver em comunhão com Ele, seja na vida presente, seja em especial na vida futura. Percebem esse processo? Todo esse processo, Deus nos destina para a salvação. Ele manda Cristo pagar o preço, expiar o nosso pecado. Com que intuito? Para que a gente possa ser salvo e essa salvação nos permita viver em comunhão com Cristo. Agora e sobretudo na eternidade. Então, é para isso que Ele nos exorta. É por causa disso que Ele nos exorta. Ele nos exorta a vivermos nessa preparação por causa desse plano redentor que Ele planejou antes de todas as coisas e que Ele nos inseriu e que dele agora nós participamos. Pense, meus irmãos, pense, minhas irmãs, num grande incentivo que eu, você, todos nós temos para nos preparar para o encontro com o nosso Salvador. Que incentivo é? A noção de que Cristo nos redimiu? Que incentivo é? O privilégio de podermos desfrutar da sua comunhão, agora, repito, sobretudo no presente. É olhar para o passado e ver aquilo que Cristo fez por você. É olhar para o presente e ver aquilo que Cristo está fazendo por você. É olhar para o futuro e ver aquilo que Cristo fará por você, em termos de união, em termos de comunhão. Então vale a pena, meus irmãos, vale a pena, minhas irmãs, a gente poder ter essa preparação. Vale a pena a gente viver em sobriedade, vale a pena a gente não dormir, vale a pena a gente se revestir de fé, de amor, vale a pena a gente vigiar, vale a pena a gente tomar o capacete da nossa esperança de salvação, porque no final de tudo isso, nos aguardará a consumação plena e perfeita da nossa redenção. Eu sempre gosto de dizer isso, a gente não foi feito para semente, nem tampouco que a gente vai ter uma permanência definitiva e eterna nessa terra, não, até porque essa terra vai se acabar, ela vai ser purificada como que fogo. Então nos aguardam novos céus e novas terras, por isso nós devemos nos preparar para esse momento na nossa vida, certo? Então, em terceiro lugar, a gente vê a razão da exortação aqui do apóstolo Paulo. E finalizando, quarto lugar, a finalidade da exortação. Com que propósito? Com que finalidade? Com que fim? Com que intuito? Paulo fala tudo isso em termos de últimas coisas e nos exorta a nos preparar para essas últimas coisas. Olhem só o versículo 11. Olhem só o versículo 11. Isso. Aqui, na verdade, a gente encontra imperativo, né? Imperativo, dois imperativos que mostram justamente essa finalidade. Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, ou seja, uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, Paulo, ele exorta a necessidade da gente se preparar para o encontro do Senhor. Para quê? Para que a gente possa se consolar. Para quê? Para que a gente possa se edificar como? Individualmente? Não, mutuamente. É por isso que a igreja é esse local de
consolação, de exortação, de edificação mútua. A palavra consolar aqui significa fortalecer, literalmente falando. A palavra edificar significa alicerçar, construir o alicerce, colocar, pôr o fundamento. Então, Paulo fala essas verdades futuras para quê? Para que os irmãos possam se confortar, para que os irmãos possam se alicerçar na fé e um possa ajudar o outro nessa caminhada. Conforme eu falei, infelizmente havia alguns irmãos que estavam desesperançosos. A gente trabalhou isso quando a gente viu a questão da ressurreição, da condição dos mortos quando Cristo voltar. Paulo ele trata acerca desse assunto. Eu quero que você volte aí bem rapidinho, lá para o capítulo 4, versículo 13, porque alguns irmãos haviam perdido a esperança. Alguns irmãos, no tempo do apóstolo Paulo, lá em Tessalônica, eles haviam perdido a esperança. Por quê? Eles não foram doutrinados completamente acerca das realidades futuras. Eles estavam vendo vários irmãos partindo para a eternidade e eles pensaram, o que é que vai ser desses nossos irmãos quando Cristo voltar? Porque eles já morreram. Eles já morreram. É por isso que Paulo fala sobre a ressurreição. Olha só, versículo 13. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui não é os que estavam dormindo fisicamente, não, os que tinham morrido, entendeu? Fisicamente. Veja, para não vos entristecerdes como os demais que não têm, está vendo aí? Estavam entristecidos, a desesperança estava batendo. Então é por isso que Paulo fala sobre a ressurreição dos crentes, no retorno glorioso de Jesus Cristo. Vejam, repito, o estudo da quarta-feira retrasada, vocês vão ver isso aí em maiores detalhes. Então, por isso ele escreve todas essas coisas, para consolar, para fortalecer, para edificar, para alicerçar na fé, e que isso fosse feito reciprocamente, ou seja, todos os irmãos ajudando uns aos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente considera na nossa vida futura, a gente vê que isso vai impactar o nosso presente. Quando a gente atina, quando a gente considera, quando a gente é atenta para a nossa eternidade corretamente, isso impacta a nossa vida presente. A gente vive nos aprontando para esse encontro, a gente vive nos preparando para esse momento, isso vai modificar a nossa conduta, a nossa postura. Não seremos mundanos, não seremos desleixados, não seremos indiferentes em termos espirituais, não, vamos ser ativos. Mas veja que tudo isso é impactado quando você tem a visão correta da sua vida futura. Cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, ao longo da sua vida cristã, quantas vezes você considerou naquilo que lhe aguarda na eternidade? Quantas vezes você leu o livro de Apocalipse para que você possa fortalecer a sua fé em relação a tudo aquilo que lhe aguarda? Quantas vezes você já fez isso? E aí você vai constatar que acaba sendo raras as vezes que isso se dá. E aí você mergulha, você fica imerso nessa realidade nossa. Preocupação, inquietação, guerra, conflito, morte, doença, tudo junto. E aí, às vezes você acaba desfalecendo, espiritualmente falando. Portanto, considere o que lhe aguarda no futuro e impacte a sua vida presente com santidade, com temor, com devoção, com dedicação, com serviço, consagração, com fidelidade, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Certo, meus irmãos? Certo, minhas irmãs? Então foi o que nós vimos hoje. A gente viu 4 pontos que estão relacionados à exortação que Paulo faz, a que nós nos preparemos para o encontro com o Senhor. Para quem ele dirigiu a exortação? Para os crentes, os filhos da luz, os filhos do dia. O que foi que ele falou? A necessidade da gente não dormir, a necessidade da gente vigiar, a necessidade da gente ser sóbrio, a necessidade da gente vestir a couraça da fé e também do amor, a necessidade da gente pôr o capacete da salvação. E por que ele fez isso?
porque Deus nos destinou para a salvação e por isso enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que em todas as circunstâncias, seja nesta vida, seja na vida por vir, estejamos em união com Ele. Com que propósito? Com que finalidade? De nós nos confortarmos e de nós nos edificarmos reciprocamente e assim juntos podermos seguir adiante na nossa caminhada cristã. Então, diante disso, o que é que fica de compromisso final? Diante disso, o que é que fica de responsabilidade nossa? Necessidade, meus irmãos, da gente acordar. A necessidade, minhas irmãs, da gente vigiar. A necessidade de nós sermos sóbrios e assim assumirmos esse compromisso com o Senhor. Eu vou viver aqui nesta vida, com os pés no chão e com a cabeça no céu. Cumprindo com as minhas obrigações nesta vida, mas sabendo que esta vida, ela não é o fim, que uma outra vida me aguarda lá na frente. Melhor, infinitamente melhor, infinitamente melhor. Certo, meus irmãos, certo, minhas irmãs? Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.